Porque quando nós aprendemos, tomamos decisões mais informadas, evitando desperdiçar recursos financeiros em algo que não funciona. E aí, o título de Impacto Social é uma excelente ferramenta para informar política pública e coloca os empreendedores sociais no centro da solução. António Miguel é fundador e CEO da Maze, organização que criou há 10 anos e que se dedica ao investimento com impacto social e ambiental. Nasceu em Lisboa em julho de 86 e já viveu em países tão diferentes como o México, Noruega e Reino Unido. Regressou a Portugal para pôr em prática a paixão pela sustentabilidade e também, não menos importante, para começar uma família. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro da geração dos livros ambiciosos e sonhadores. Qual o impacto que queremos deixar na sociedade? Como podemos, todos juntos, ajudar a criar uma mudança positiva? A forma como pensamos os negócios, como encaramos o futuro, com um elevado sentido de responsabilidade, é o que pode fazer toda a diferença. Através da Fundação BMW, promovemos a mudança recorrendo a uma rede de pessoas que lideram e influenciam outras, que dão força às melhores ideias, para resolver desafios sociais e ambientais. Hoje, como nos anos 80, é com o nosso contributo e com o contributo de todos que podemos, juntos, criar a mudança positiva que queremos ver no mundo. BMW, pelo prazer de conduzir. Bem-vindo a este podcast. Obrigado, Francisco. António, sempre quiseste ter aqui uma experiência no estrangeiro ou foi algo que aconteceu de forma mais espontânea? Sempre quis. Eu lembro-me quando estava a estudar no segundo ano da faculdade e o programa Erasmus e os programas de intercâmbio estavam a crescer muito naquela altura. Estamos a falar de 2004, quando entrei na faculdade, e lembro-me de um dia chegar a casa e dizer aos meus pais que me tinha inscrito para ir estudar para fora, porque havia os semestres de intercâmbio, e eles não ligaram muito e perguntaram: mas para onde é que te inscreveste? E eu disse: inscrevi-me para o México, para o Chile e para o Uruguai. E eles disseram: mas não querias ir para mais longe? Não podias ter escolhido um destino aqui mais perto na Europa? Então isso sempre esteve muito dentro de mim, de ir para fora, de alargar horizontes, e tive a sorte e a oportunidade de fazer isso. Quando estive na licenciatura, foi que me levou para o México, para Monterrey. Depois no mestrado estive outra vez. Tiveste quanto tempo no México? Estive 8 meses no México, ou seja, um semestre, e depois mais uma parte a viajar com os amigos. Foi uma experiência muito importante para mim. E depois no mestrado estive na Noruega. E já agora, porquê tão longe? Faço a pergunta que os teus pais te fizeram. Porquê esses 3 destinos? Porquê um desses 3 destinos? Na altura eu tinha muito... Já tinha tido muita sorte também de fazer interrails, de apanhar o comboio Lisboa, o Sud Expresso até Paris, e naquelas 24 horas aprender muito sobre o que é ser português, com portugueses que eu nunca tinha conhecido. Já tinha palmilhado algumas cidades europeias de comboio através do interrail, e acho que queria uma aventura diferente. E como a universidade onde eu estava, o ISCTE, tinha programas de intercâmbio além da Europa, achei que tinha que aproveitar. E tinha ouvido falar da Universidade de Monterrey, o TEC de Monterrey, e decidi arriscar e ir para lá. E achas que é uma experiência que recomendas e quase devia ser obrigatória, havendo obviamente condições para isso, financeiras? Claro, recomendo vivamente. No meu caso, fui beneficiando daqueles instrumentos que havia para apoio a estudantes, dos créditos que havia para apoio a estudantes. E para mim, ir para o México, eu fui para o México, tinha acabado de fazer 20 anos. Não posso dizer que foi importante do ponto de vista académico, mas foi muito importante do ponto de vista pessoal e de desenvolvimento de mim enquanto pessoa. Aconteceu uma coisa muito importante quando eu cheguei ao México.
que foi quando abri a minha mala, tinha lá um bilhete que a minha mãe me tinha escrito a dizer boa sorte, a partir de agora espero que saibas que vais deixar de me perguntar se podes ou não podes fazer alguma coisa e vais passar a perguntar-me o que é que eu acho e és tu a decidir. Isso foi um momento mesmo importante para mim em agosto de 2006, porque sabes, aquele momento em que Tinhas 20 anos. tinha 20 anos, em que acabado de fazer 20 anos, em que há sempre um momento em que tu tens que um pouco, isto é uma palavra forte, mas matar os teus pais, não é? Para te tornares adulto. Eu tive o privilégio, nem precisei de fazer isso porque a minha mãe teve a inteligência emocional de fazer ela própria, e aquilo marcou-me muito e eu aproveitei muito a experiência porque viajei bastante, fiz muitos amigos, aprendi a viver de forma completamente autónoma, num país completamente diferente, e isso marcou muito aquilo que sou hoje, obviamente. E os teus pais, então, sempre te incentivaram também a ter essa autonomia, essa independência? Sim, eu tive muita sorte nisso. Eles sempre me apoiaram. Acho que sempre tiveram a capacidade de me deixar bater com a cabeça na parede quando era preciso e não me protegerem demasiado. Muitas vezes sem eles próprios saberem como, porque eram horizontes diferentes daqueles que eles viveram, conseguiram ter a capacidade de me deixar ir e explorar. E isso foi verdade nessa primeira experiência no México, que depois obviamente alterou completamente a forma como eu depois voltei para casa e estava muito mais autónomo, como a experiência que eu tive depois quando fui fazer outro intercâmbio para a Noruega, ou quando me apoiaram na altura, quando foi assim a grande crise financeira, começou em 2010, de eu decidir ir para fora e viver para Londres, se calhar não com as melhores condições possíveis, mas sempre me apoiaram muito, e acho que encontrar nesse espaço seguro a força para poder falhar e saber que era ok falhar foi uma lição muito importante que eles me deram. E foi no México que tiveste também uma experiência muito interessante que naquela faculdade onde tu estudaste era obrigatório aos alunos terem 100 horas de voluntariado, exceto os alunos de intercâmbio, mas tu decidiste fazê-lo. E porquê? Eu acho que aí na verdade foi o início da minha paixão por ter uma vida profissional ligada ao impacto. No início ainda muito ingênuo. Quando foi no México foi através de voluntariado. Eu nunca tinha feito voluntariado na vida até esse momento. E como dizias, a universidade tinha este programa que se chamava México Rural, que tinhas que fazer 100 horas de voluntariado, e eu decidi abraçar essa oportunidade e fui para uma zona muito remota no norte do México. Como eu arranhava no espanhol, coube-me dar aulas de geografia, e lembro-me que na altura o Cristiano Ronaldo estava a começar assim a sua carreira meteórica, e o meu papel era ensinar coisas sobre a Europa e utilizava muito o Cristiano Ronaldo como exemplo. Não, mas foi muito importante porque... Mas davas aulas a quem? Alunos eram alunos da primária, nestas escolas em zonas mais rurais. Eu lembro-me, havia uma zona que era tão rural que o autocarro que nos levava lá ficava a uma certa parte e nós depois tínhamos que ir uma hora a pé até à aldeia. Uma experiência incrível, quer dizer, com 20 anos dar aulas de geografia a miúdos mexicanos, não é? Sim, não é pois ficávamos a dormir lá na escola, e foi também uma forma de, quando tu és estudante estrangeiro, há muita divisão entre os estudantes estrangeiros e os locais, e todos os que faziam aquilo eram estudantes locais, por isso também foi uma forma de eu fazer amigos locais e perceber outro tipo de experiências. E isso depois foi o início do rastilho que me levou a continuar a fazer voluntariado e depois a ter outro tipo de experiências que na verdade me fizeram querer ter uma vida profissional dedicada ao impacto, não ao voluntariado, mas a utilizar outro tipo de competências que fui desenvolvendo. E foi aí que começaste a ter esse gosto. Depois na Noruega tiveste também um outro espaço que foi um contacto com um professor ou com uma disciplina relacionada com microcrédito também, não é? É importante dizer que as coisas que acontecem por acaso. Eu, quando cheguei à Noruega para estudar no mestrado, nós podíamos escolher as cadeiras que tínhamos, e eu e dois amigos com quem fui tentámos escolher as cadeiras de forma a termos aulas o menor número de dias possíveis. e foi nessa que surgiu uma cadeira de estudos de desenvolvimento, onde conheci essa professora.
que começou a falar muito de instrumentos financeiros para impacto, e isso entusiasmou muito porque foi o meu primeiro contacto com o microcrédito. Acabei por ir para o Quénia trabalhar em microcrédito durante umas semanas. Também foi uma experiência muito, muito importante para mim, e isso marcou o final do meu percurso académico, tanto que quando terminei o mestrado decidi que não queria, não por ver algum mal nisso, mas que não queria seguir um caminho de consultoria ou banca, que seria o mais típico para alguém que estava a terminar o curso de gestão como eu, e queria tentar encontrar sítios onde trabalhar, onde pudesse aliar as duas coisas. Isto foi acontecendo, não há ninguém na tua vida que tivesse, os teus pais, já percebi que tiveram obviamente um impacto muito grande na tua vida, mas nesta área em particular que tivesse influenciado ou inspirado, foi acontecendo? De todo. Acho que os meus pais nem percebiam muito bem. Não tem nada a ver com... O que é que fazem os teus pais? O meu pai teve sempre um stand de automóveis em Sintra, onde nós crescemos. A minha mãe trabalhava em várias fábricas, primeiro uma fábrica de sapatos, depois uma mais na área dos plásticos, e hoje em dia trabalha como na parte administrativa de uma empresa. Por isso, para eles sempre foi também, acho que confiarem em mim, no meu discernimento, porque o pressuposto deles seria algo mais seguro, porque era o caminho que esperava, não é? Terminar um curso de gestão, fazer alguma coisa mais relacionada com isso, e por isso acho que esse voto de confiança que me foi dado, hoje olho para trás e fico muito contente por ter corrido bem, porque podia não ter corrido assim tão bem. Foi uma coisa que foi crescendo organicamente, não foi por nenhuma pessoa ou nenhum modelo para quem eu olhasse e dissesse é por isto que eu quero seguir este caminho. E chegas depois ao Reino Unido, isso estiveste na Noruega há quanto tempo? Estive lá 6 meses, fiz um semestre na Noruega e acabei, e foi aí que entrei no mercado de trabalho. Ainda trabalhei em Lisboa durante 2 anos, e depois eu li na revista, na Economist, sobre um novo projeto que estava a surgir no Reino Unido, num estabelecimento prisional em Peterborough, que aliava a redução de um problema social, neste caso a redução da reincidência criminal de um conjunto de reclusos, em que investidores tinham o retorno financeiro ligado ao impacto social que o projeto criava. Eu gostei tanto daquela ideia, e já estava um bocadinho cansado de fazer PowerPoints e é importante lembrar que calha aí no ano 2011, ou seja, quando estávamos com muita austeridade, o país não estava a viver um bom momento, havia muita gente aí para fora, eu tinha quase todos os meus amigos fora, e li sobre isso na Economist e decidi candidatar-me à organização que estava a desenvolver esse tipo de projetos. Não tive nenhuma resposta, e então decidi atirar-me para Londres. Candidatei-me para uma bolsa para fazer um novo programa, tipo uma pós-graduação. Consegui essa bolsa, fui para Londres ainda a trabalhar para a empresa de Portugal, que era para pagar as contas, e tentei várias vezes ir para esta empresa, que era a Social Finance, até que eles me chamaram para um estágio, e foi assim um processo grande de estágio, tanto que eu, quando juntei à Social Finance, era o primeiro não inglês a trabalhar na equipa e que não tinha estudado nem em Oxford nem em Cambridge, mas consegui o estágio, e uns meses depois acabei a trabalhar neste projeto do estabelecimento prisional, o que para mim foi assim o fechar de um círculo importante, e depois fiquei lá alguns anos. Quando regressas a Portugal, e se calhar já lá vamos, mas quando regressas a Portugal também tiveste algumas dificuldades em conseguir implementar aqui a tua visão. Não sei se diria persistente. Eu acho que quando não tens muitas expectativas criadas, e quando tens alguma inocência e ingenuidade à mistura, a ignorância é uma grande força, não é? Tanto que eu às vezes olho para trás para algumas coisas que fiz, que escrevi, que tentei, que se calhar a forma como a vida te vai tornando um bocadinho mais cínico, hoje em dia não teria a coragem de tentar. E na altura, como era tudo uma tábua rasa a tentar construir, isso permitiu-me lidar com algumas adversidades de forma a dizer, não, vou tentar ganhar. E por isso sim, esses primeiros tempos em Londres não foram necessariamente fáceis, mas também não foram difíceis. Foi só
trabalhar para consegui-los, e essa experiência foi fundamental para eu depois ter construído a Maze, que foi criada a par e em parceria com a Fundação Carlos Gulbenkian quando voltei. Mas E tu voltas porquê? Tu voltas, ficaste quanto tempo em Londres? Já estavas lançado, não é? Sim, 3 anos, e é aquela acaba por ser aquela altura onde se ficasse, ficava bastante mais tempo. Por exemplo, o meu irmão foi para a Inglaterra também estudar ao abrigo de um programa que eles tinham de estudantes estrangeiros, e ficou, e hoje vive lá, é pai lá, tem a família lá. Por isso estava naquela altura em que ou ficava ou voltava, e eu queria... estava na verdade com ideias de ficar lá, mas a vida deu umas voltas, e a minha mulher estava grávida e nós não queríamos ter filhos em Inglaterra, não tínhamos a mesma rede de segurança, então acabo por voltar para Portugal para começar uma família, como tu disseste. E foi todo um mundo novo, porque não tinha grandes raízes cá, principalmente profissionais, e nos primeiros tempos até andei um pouco perdida a perceber o que é que ia fazer, e foi aí que surgiu a oportunidade de criar a Maze. Pensas às vezes o que é que teria sido se assim ficado em Inglaterra? Ou seja, aquela coisa dos sliding doors, não é? Como é que seria a tua vida alternativa? Não penso muito. Estou muito contente com tudo o que tem acontecido. Não me arrependo. Não. Mas caso até era por curiosidade, não era tanto por mas não tens essa curiosidade? Não tenho essa curiosidade, porque acho que é muito importante, quando tomamos decisões, criar a predisposição para fazer essas decisões funcionar. Porque se não tivermos essa predisposição e estivermos sempre a pensar no custo da oportunidade, vamos estar sempre a sentir um pouco de... é quase como criar um mecanismo de defesa, porque tens sempre aquela desculpa de se eu tivesse tomado outra opção, se calhar as coisas eram melhores. Se não te permitires ter desculpas e se trabalhares com predisposição para aquilo que decidiste correr bem, acaba por correr bem. Pelo menos comigo isso tem funcionado. Por isso não penso muito nisso. Teria sido completamente diferente. Se calhar teria sido, não sei, pai um bocadinho mais tarde, se calhar tinha começado uma família mais tarde, não sei. E hoje em dia os meus filhos são a melhor coisa que eu tenho no mundo, por isso até estou bastante contente por ter tomado essas opções e não o contrário. E de criar cá em Portugal? Sim, porque tem uma rede de apoio muito importante, tem a sorte de ter avós, bisavós, isso é muito importante para o crescimento deles. Quando sais de Inglaterra, vens para Portugal e já existia a semente da Maze na tua cabeça, ou foi uma coisa que só quando chegaste cá e passado algum tempo é que começaste a conceber? Não, eu na verdade eu decido voltar para Portugal sem nada, e a tentar descobrir o que é que podia fazer, e depois é aqueles acasos que acontecem. Uma pessoa que trabalhava comigo em Londres vai dar uma aula ao INSEAD, onde conhece um português que é o Filipe Santos, que hoje é dean da Universidade Católica, e o Filipe diz-lhe que tinha muito interesse em tentar fazer em Portugal algo na área do investimento de impacto, e que andava a tentar trabalhar com a Fundação Carlos Gulbenkian nessa área. E este meu amigo, o Toby, diz-lhe: mas nós temos um português lá na Social Finance que vai voltar para Portugal, era perfeito para fazer isto. Se foi um acaso, uma sorte, porque eu já tinha tomado essa decisão, e então acabo por voltar quando a Fundação Carlos Gulbenkian está a montar este projeto, e eu junto-me ao projeto como principal implementador, promotor inicial, e as ideias que tínhamos para o projeto, para a Maze no início, eram muito mais ligadas à parte académica e de investigação e pesquisa. E foi aí que, quando me foi dada a oportunidade, eu nunca na minha vida tinha pensado em ser empreendedor. Tenho o privilégio de só poder ser empreendedor porque a Fundação Carlos Gulbenkian me apoiou nesses primeiros anos, que não tinha possibilidades de estar a ser empreendedor sem salários, sem nada dessas coisas. E se acelerarmos até ao dia de hoje, tudo começou aí com: olha, tens aqui uma oportunidade para tentar criar algo parecido com o que estavas a fazer em Inglaterra, no sítio que tu mais gostas no mundo, que é Portugal.
e eu agarrei essa oportunidade, e isso foi há 10 anos atrás, e uma década depois. Foste tu que vendeste, entre aspas, o projeto à Fundação? Foi em conjunto com o Filipe, iniciámos os dois o projeto com a Fundação. A Fundação sempre foi incrível no apoio que nos foi dando, não só no apoio financeiro, mas principalmente no apoio não financeiro, ajudar-nos a procurar as melhores práticas fora de Portugal, a criar as condições em Portugal para fazer isso. E 10 anos não parece muito tempo, mas é importante notar que há 10 anos falar de impacto e negócios na mesma frase era um tabu maior do que é hoje, ainda é um pouco. Então houve muito caminho para desbravar, por assim dizer, e fomos fazendo esse caminho ao longo dos anos, evoluindo para aquilo que é hoje, em que na verdade Portugal lidera pelo exemplo nesta área, tem projetos muito inovadores, tem fundos de impacto muito inovadores. É que estamos nesta fase agora de conversa, então passa a publicidade, o que é a Maze e o que faz a Maze agora. Não, acho que é importante. Mais do que publicidade, a Maze tem uma missão muito clara, e é essa missão pela qual eu acordo e a equipa acorda todos os dias, que é mostrar que investir em impacto económico, investir em impacto social e ambiental é uma oportunidade económica muito grande, talvez a maior dos nossos tempos. E essa missão é muito importante em tudo o que fazemos várias coisas, desde investir, apoiar projetos de impacto, mas é sempre com essa missão em mente. Como é que tu mantens, tu há bocado falavas de alguma ingenuidade, mas mantens também essa motivação muito de fazeres algo que já lá vão 15 anos, como tu dizes, essa motivação é muito porque tu continuas a acreditar naquilo que tu fazes, que é a coisa certa. Sim, eu considero-me uma pessoa positivamente ingênua, no sentido em que eu tenho grandes amigos que vivem fora, e uma das melhores coisas que um grande amigo uma vez me disse foi que sempre que me via achava que eu estava diferente, e que o António de hoje estava a dar 10-0 ao António de há 5 anos, e que o de há 5 anos estava a dar 10-0 ao 10. E eu acho que isso, apresentarmos sempre iguais perante as pessoas, é quase um desrespeito, não é? Devemos tentar evoluir. Isto liga ao tema da ingenuidade, porque quando eu penso naquilo que começámos a fazer há 10 anos atrás, nunca houve propriamente um plano de negócios, uma missão. Nós hoje em dia gerimos um fundo de capital de risco. Se eu há 10 anos pensava que ia ser todo um fundo de capital de risco, não. Então o que acontece é, estamos sempre a tentar fazer coisas que estão um pouco acima daquilo que são as nossas capacidades, e a ingenuidade vem daí, vem de não achar que é impossível, e nessa distância entre aquilo que queremos fazer, que é novo, e aquilo que se calhar nos dizem que nós conseguimos fazer, se nós ouvíssemos isso, se calhar não íamos tentar. Como tentamos com alguma ingenuidade tentar à mesma, isso significa que estamos, enquanto grupo de pessoas que trabalham para esta missão que eu falava, sempre a tentar ir 1 quilómetro extra. A cada projeto em que tu investes, em que te envolves, continuas a sentir que estás a contribuir para melhorar o planeta, melhorar a vida das pessoas? Sim, sem dúvida, e é por isso que como é que era? Alguém dizia que ama o que fazes e nunca trabalharás mais um dia das tuas vidas, mas também não terás qualquer tipo de fronteira entre a vida pessoal e a vida familiar, vais trabalhar muito mais horas, essas coisas. És um workaholic tu. Não sei se sou workaholic, eu gosto muito de trabalhar, mas encontrei um equilíbrio nisso, até porque é muito importante para mim passar tempo de qualidade com os meus filhos e com a minha família. Encontrei um equilíbrio bom nisso, mas gosto muito de trabalhar, e era por isso que dizia, ou seja, eu coloco tempo e atenção e carinho e o melhor das minhas competências nos projetos que estamos a apoiar, porque acredito muito na missão que eles têm. E para mim foi uma realização perceber que eu não sou, quando eu fazia voluntariado e essas coisas, havia uma parte de ego, não é? Eu estava ali no terreno a ajudar, a fazer coisas. Eu percebi que eu não sou a pessoa da linha da frente, eu sou a pessoa que está cá atrás a tentar ajudar quem está na linha da frente a ter esse impacto. Isso, eu retiro muito prazer disso.
A Maze já mobilizou nestes 10 anos mais de 300 milhões de euros em financiamento para projetos sustentáveis e já ajudaram mais de 500 startups, certo? Certo. Tu tens entre estas algum carinho especial por alguma em particular? Algum projeto que queiras aqui referir ou realçar? Ou são como se fossem todos filhos e não podes aqui destacar nenhum deles? Não, eu diria que às vezes usamos esses números porque ajudam a mostrar aquilo que fazemos, mas sem qualquer tipo de falsa modéstia ou algo parecido. Esses números interessam muito pouco naquilo que falávamos há pouco da ingenuidade e até da ambição. O que eu gostava mesmo era que um próximo Prémio Nobel da Paz nascesse dos nossos projetos. Isso sim era um impacto, porque se alguém recebia esse prémio significava que tinha feito alguma coisa. O que eu gostava mesmo era que em Portugal pudéssemos erradicar alguns problemas sociais, porque nós temos essa oportunidade enquanto país, não é? Porque temos problemas sociais como todos os países têm, mas se nós pensarmos na dimensão absoluta que alguns problemas sociais têm no nosso país, quando nós olhamos, por exemplo, para o número de pessoas em situação de sem-abrigo, é um número erradicável ou zerável. Isso é que me entusiasmaria do ponto de vista de impacto. Por isso, acho que até conseguirmos ter alguns projetos que conseguem ter esse impacto estrutural e sistémico, Não respondeste à pergunta. Exato, vou tentar não ter favoritos. Não vais responder à pergunta, já percebi. Pronto. Tu continuas a viajar muito, gostas muito do trabalho no terreno. Essa parte do terreno é importante para ti, ver e estar presente para perceber realmente como é que as coisas estão a avançar e a evoluir. Sim, é muito importante para mim tentar arregaçar as mangas e estar ao lado dos empreendedores sem tentar nunca substituir-me ao trabalho que eles fazem, mas esse contacto com a realidade, com o dia a dia é muito importante, porque é fácil começar coisas e tentar e criar essas coisas e depois dissociarmos um pouco do que é o dia a dia. O que é difícil depois é continuar e manter essa ligação, ou seja, conseguir no dia a dia, quando o entusiasmo já passou, manter a disciplina e a estrutura de estar lá todos os dias. E isso é uma coisa que para mim é muito importante e que eu tento ser muito disciplinado a fazer. Qual é que foi aqui o objeto que trouxeste para o nosso podcast? Eu trouxe um stick de hóquei patins, porque eu joguei hóquei em patins no Hóquei Clube de Sintra uma grande parte da minha vida, desde muito novo até ter 25 anos. Quando fui para Londres foi quando parei de jogar. Isso é bastante, digo eu, raro para alguém da nossa geração, porque isso é mais, o hóquei muitas vezes é associado a pessoas como os nossos pais, os nossos avós, que era mais popular. Como é que surgiu o hóquei na tua vida? Em Sintra o hóquei tinha muita força. A minha geração do hóquei de Sintra tinha uma equipa muito boa, chegaram a ser campeões nacionais. E o hóquei para mim, ou seja, eram treinos 3-4 vezes por semana, eram idas para esse país fora a jogar ao norte, ao sul, na carrinha do clube, parte de uma equipa. Não havia telemóveis, por isso tínhamos que entreter-nos a falar uns com os outros, e por isso grande parte da minha infância foi de patins e com o stick e com a equipa da qual eu fazia parte, com grandes amizades que foram criadas nessa altura. Muitas delas perduram até hoje. Uma grande amizade, por exemplo, fomos juntos para o México quando fomos para lá estudar, e por isso o hóquei marcou-me muito e por isso é que trouxe o stick. Eras dos que marcava golos hoje? Eu não era grande jogador, na verdade, e isso foi muito importante para construir caráter, porque eu adorava o hóquei, eu era mesmo apaixonado pelo hóquei, eu estava lá sempre, os treinos todos, mas não tinha talento. Trabalhava, jogava ok, mas não era um grande jogador. Por exemplo, por contrapartida com o meu irmão, que era mais novo, que tinha talento e às seleções e essas coisas todas. Mas isso ajudou-me a lidar com quando queres muito uma coisa e não consegues não desistir dela. Formou muito depois da capacidade e da resiliência que eu tento imprimir nas outras coisas que faço na vida.
e marcou-me muito o hockey. E ajudou-te também a formar caráter, principalmente nesta questão de trabalhar em equipa. Achas que é uma coisa que é importante para os miúdos fazerem um desporto de equipa? É fundamental. Isso é uma das grandes preocupações que eu tenho com os meus filhos. Nós é óbvio para todos, não é? Vivemos alguns tempos difíceis em termos de saúde mental, de alguma dissociação dos jovens, muito tempo nos ecrãs, nas redes sociais. Até há alguns dados que mostram que, se tu colocares e pensares na taxa de problemas de saúde mental em jovens, década após década, tem aumentado muito. E se contrapuseres essa tendência com o número de jovens que dizem que têm uma boa amizade, que tem vindo a crescer na mesma medida, e por isso o que eu sinto relativamente ao desporto, por exemplo, com os meus filhos, é que o melhor que eu posso fazer por eles é dar-lhes tempo, e dar-lhes tempo fora de casa a fazer desporto. Eles fazem os dois desporto, porque tu aprendes não só a estar em equipa, aprendes a perder, a celebrar quando ganhas, aprendes que tens que trabalhar. Se jogares em equipa, percebes que não és o centro do mundo. Isso é uma coisa muito importante na formação de uma criança. E em termos de saúde física, quer dizer, nós não precisamos de inventar aplicações móveis para resolver os problemas de saúde mental. As melhores aplicações já existem. São parques infantis para as pessoas brincarem, são centros desportivos para os jovens estarem ali a transpirar e a fazer desporto, porque isso faz por uma infância, uma adolescência saudável, o que nenhum ecrã vai fazer. Tu consegues fazer desporto hoje em dia? Faz uma arte marcial, ouvi dizer? É verdade, eu sempre fiz muito desporto, sempre fiz muito hockey patins e fazia muito bodyboard e surf em Sintra. Tinhas que fazer. Na Praia das Maçãs? Na Praia das Maçãs, na Praia Grande. E mais recentemente comecei a correr, gosto muito de correr. Também é higiênico, faz bem. Sim, faz muito bem, eu gosto muito de correr sem qualquer tipo de som. E comecei há uns meses a fazer jiu-jitsu brasileiro e estou a gostar muito, sim. Tu consegues conciliar a tua vida profissional com a tua vida pessoal? Tens algum truque que é muita disciplina? É muita disciplina, é muita vontade. Também os meus filhos são as pessoas do mundo com quem eu mais gosto de passar tempo, e eles agora também começam a estar numa idade em que estão também a formar o seu caráter e personalidade, e por isso é bom passar tempo com eles, mas é algo que tenho que me forçar e que tenho que ser disciplinado. Para mim é mais importante do que tentar levar uma coisa, uma abordagem higiênica de todos os dias ou todas as horas. É quando passamos tempo de qualidade, e passamos muito tempo de qualidade juntos, quando vamos para as práticas desportivas que eles fazem, quando os levo à escola e todos os dias digo à minha filha que ela tem que ter escuta ativa, porque ela está sempre muito mais no mundo da lua, e por isso esse equilíbrio é fundamental para mim, e na verdade é também onde eu depois encontro força para as outras coisas da minha vida. Tu já passas estas preocupações da sustentabilidade para eles também, dando o exemplo em casa? Sim, é uma geração muito mais consciente deste tipo de coisas. Mas são novos, têm 9 e 6. Sim, sim. Mas, quer dizer, a melhor forma de educar é pelo exemplo, né? As palavras duram o que duram, flutuam. Os comportamentos observados é que se tornam valores, e por isso, mais do que ser por imposição, é por nos verem a fazer as coisas. E claro, para mim é muito importante, até mais na parte da forma como eles se relacionam com os outros. Não é muito fácil para as crianças, então hoje em dia, com o tipo de conteúdos que lhes chega, serem muito autocentradas, e é mais até importante aqueles valores de perguntamos como é que foi o dia deles, e é importante eles perguntarem como é que foi o dia das outras pessoas, saberem que é importante falar, mas é talvez mais importante ouvir. Ou seja, nesse tipo de coisas tento trabalhar muito com eles, mas pelo exemplo. Tu dizias que esta geração, obviamente mais vezes que os teus filhos, esta geração Z ou Millennial, tem este tipo de preocupações mais da área da sustentabilidade, mais no sentido de propósito.
quando comparado com uma geração mais velha, como a nossa e as mais velhas que as nossas, alguém que está na tua área e que tem tanta experiência nesta área, sente-se muito essa clivagem? Sente-se em larga escala essa discrepância entre aquilo que eram gerações anteriores e as suas preocupações e as gerações mais millennials e geração Z. Há uma tendência de colocar esses valores nas decisões de consumo, e não é só consumo material, consumo de conteúdo, tudo mais, e na forma como vivem esses valores. Mas eu acho que ainda não podemos dizer de facto que estas gerações têm essas preocupações de forma estruturada, né? A geração dos anos 60 também tinha o Woodstock e o mundo livre e vê onde é que acabámos, não é? Por isso eu quero acreditar que sim, mas cai na nossa geração criar as condições para que isso aconteça, porque não vai cair do céu. Tu achas que as melhores empresas são as que lucram enquanto resolvem problemas sociais e ambientais? Certo, e acho que isso é um paradigma muito importante, porque se nós estamos confortáveis e muito bem que exista uma abordagem em que temos empresas fortes, resilientes, lucrativas, que não tenham qualquer tipo de preocupação ambiental ou social, não seria ótimo se conseguíssemos aliar as duas coisas, ou seja, termos negócios que crescem à medida que resolvem problemas sociais e ambientais na sua comunidade, quer seja comunidade local ou ao nível global. Essa mudança de paradigma é muito importante, porque é nas forças de mercado que nós podemos encontrar uma escala grande para resolver estes problemas sociais. E se não conseguirmos de forma sustentável através de negócios, vamos estar sempre dependentes de assistencialismo, caridade. Por isso, quando nós ouvimos que o negócio dos negócios é fazer negócio, se calhar o negócio dos negócios pode ser resolver problemas das pessoas a fazer esses negócios. E sentes que isso pode ter já atingido uma espécie de apogeu e que o pêndulo já está dirigir-se no sentido contrário? Pergunto isto porque nos países mais anglo-saxónicos, como os Estados Unidos e Inglaterra, já há acionistas e investidores que têm mudado um pouco o seu discurso no último ano, por exemplo, e que estavam antes mais focados em fazer aquilo que tu acabaste de descrever muito melhor que eu, mas sentes que isso pode ser agora uma preocupação, de repente, ver isto como algo, aquela expressão inglesa woke, e em vez de ser algo visto como positivo, como tu descreveste, poder ser visto como algo negativo? Parece-me que não. Quando as coisas surgem, não é? São uma moda, são muito atrativas, e o impacto tem beneficiado disso. E agora começa a haver mais escrutínio, e com escrutínio existe alguma rota de colisão com, se calhar isto não é assim tão bom. Mas é aí, com esse desencantamento, que depois começam a acontecer as coisas. E volta àquele tema de o que é difícil é continuar. Por isso sim, quando nós se calhar vemos as grandes notícias, as grandes manchetes, há alguma descrença relativamente a estes tópicos, mas quando nós olhamos factualmente para os números, o investimento em impacto continua a aumentar, o investimento na descarbonização da economia continua a aumentar, o investimento em soluções que tentam ser mais inclusivas de segmentos mais vulneráveis continua a aumentar, e por isso eu acho que vai ser agora nos bastidores, não nas luzes da ribalta daquilo que é moda, mas nos bastidores, no dia-a-dia, que as coisas vão começar a acontecer, até porque não há outra opção. Se nós não alterarmos a forma como as grandes empresas trabalham em prol da sociedade e do planeta, nós não vamos durar o tempo que gostávamos de durar. Por isso há aqui quase uma ideia finita que se nós não alterarmos o paradigma, não vamos conseguir resolver. Como é que se passa essa mensagem? Acho que essa mensagem passa-se com exemplos, passa-se com casos de sucesso e passa-se com equilíbrio. Ou seja, é preciso, e há muito este erro de cair no puritanismo, de criar ilhas, de nós somos impacto, outros não são impacto. Isso é um erro grave,
porque aquilo que nós precisamos é de equilíbrio, é de mostrar que os incumbentes que se calhar antigamente não faziam as coisas tão bem estão numa fase de transição e temos que aceitar essa fase de transição. Não podemos querer ir do 0 para o 1 de repente. Faz-se criando as oportunidades e mostrando que há bons exemplos na forma como nós podemos integrar públicos nos nossos produtos, como nós podemos reduzir recursos necessários como o plástico ou o que seja, como nós podemos alimentar forças de produção com energias renováveis. Ou seja, faz com esses exemplos, que esses exemplos inspiram, e são esses exemplos que inspiram depois as novas gerações, que quando querem escolher para onde vão, querem ir para uma história mais positiva. Tu vês-te fazer isto para o resto da vida? Como é que tu te vês daqui a 40 anos? Bem, os últimos 20 anos ensinaram-me que não ter um plano é um ótimo plano. Por isso, na verdade, eu não tenho plano nenhum. O meu plano é continuar a divertir-me muito com aquilo que faço. É muito importante para mim aprender todos os dias, e daí cá vem a ingenuidade de não quero ficar confortável naquilo que estou a fazer, e se for preciso ir aprender coisas novas que supostamente são difíceis de aprender, vou esforçar-me para fazê-lo, e é muito importante fazê-lo com pessoas que eu admiro, que eu respeito e para quem eu queira trabalhar, e isso acontece. Por isso, se isso significa a Maze continuar numa trajetória de crescimento e eu fazer parte disso, ou descobrir que afinal eu consigo ter estes ingredientes todos a vender gelados na praia, não sei muito bem. Eu gostava muito de daqui a 40 anos sentir que aquilo a que eu dediquei o meu tempo tornou não um mundo melhor, mas que tornou Portugal e a sociedade portuguesa melhor, e que possa servir de inspiração para quem vem a seguir, para pegar nisso, construir por cima e fazer melhor. Isso era muito importante para mim. Mas isso já tens feito. Sim, mas espero que daqui a 40 anos consiga fazer mais. Olha, António, porquê é que a geração de 80 é melhor que as outras todas? É difícil pôr as coisas nesses termos de ser melhor, mas acho que somos uma geração muito... que tem características muito, muito peculiares, não é? Nós somos a geração que nasceu dos jovens adultos que viveram os últimos anos de ditadura. Somos uma geração que construiu sonhos nas costas dos sonhos de outros, não é? Que construíram o nosso país na entrada da Europa. Eu nasci no ano em que Portugal se juntou à Comissão Europeia, à União Europeia. E por isso eu acho que somos uma geração que nasceu com este sonho europeu, com uma Europa comprimida, uma Europa de comboio, onde era fácil ir viajar, uma geração de Erasmus, não é? Havia as condições para que estudássemos fora, fizéssemos amigos nas grandes capitais europeias e depois podíamos visitá-los. A geração, a primeira, talvez de forma... estruturada, a geração qualificada que foi mais para que emigrou, por contrapartida. Quando eu estava em Londres via muito isso, a minha geração em Londres versus a geração que tinha ido para Londres nos anos 70, 80, e era muito engraçado ver as diferenças, e por isso nós construímos neste sonho de que a distância estava a ser reduzida e que podíamos ter um acesso mais fácil à Europa, e isso foi muito bom, mas também acabámos de ser uma geração marcada por, não é, quando a geração de 80, quando iniciou no mercado de trabalho, teve logo uma crise financeira muito grande, e a geração de 80, quando se aproxima dos 40 anos, tem uma pandemia que também afeta bastante as suas condições, e por isso eu acho que houve aqui, como crescemos neste sonho, não é? Inspirados por grandes histórias, sei lá, o Maradona a inspirar-nos a levar o Nápoles a campeão, e uma cidade toda. Não há nem tu nasceste, foi campeão do mundo. Exatamente, foi campeão do mundo, e não sei, o Ayrton Senna que parava os fins de semana de Fórmula 1. Eu lembro-me perfeitamente do dia em que o Ayrton Senna morreu. Foi um momento muito importante para o meu pai,
sei aquela última volta da Fernanda Ribeiro quando ganha o ouro a inspirar, ou seja, nós nascemos com esse sonho inicial, depois foram acontecendo algumas coisas que de certa forma se tornaram difíceis, e por isso acho que somos a geração que tem a oportunidade de mudar a narrativa, de mudar o sonho com que começou, e eu particularmente, estando ali no meio dos anos 80, acho que temos os próximos 5 anos, 10 anos para tentar construir um novo sonho que acho que Portugal precisa para a geração que vem a seguir, para que eles possam conseguir construir sobre esses nossos sonhos. Final, fantástico. Olha, muito obrigado por ter vindo aqui à Geração 80. Obrigado. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Elca Ferreira e fotografia Matilde Fiecchi. O grafismo de capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.